Hoje você vai aprender comigo tudo sobre óxidos. Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar nomenclatura, conceito, dicas e macetes sobre essa parte da química inorgânica, um pouquinho esquecida de muitos, mas super importante, chamada de óxidos, tá bom? Então, bora começar com o conceito para você lembrar o que é um óxido e aprender aqui junto comigo. Vamos lá. Toda vez que você fizer a ionização e você encontrar o íon H+, certo? Então, quando você libera o íon H+, isso aqui é um ácido, certo? Se você dissociar e você encontrar o íon OH-, aí isso daqui é uma base, tá bom? E se você não encontrar, não libera o íon H+ ou OH-, aí isso é um sal, tá bom? Por que eu tô falando isso para você ao invés de ir logo direto? Sabe por quê? Para você entender que toda vez que a gente vai fazer a identificação de um ácido, uma base e de um sal, você faz a ionização ou a dissociação, tá certo? Mas quando for óxido, você não faz nada disso. O óxido são substâncias que só tem dois elementos. Um deles é o oxigênio e tem que ser o mais eletronegativo. Vê só. Então bora anotar isso, ó. São substâncias óxidos, né? Deixa eu colocar aqui. Óxidos são substâncias que apresentam dois elementos. Só pode ter dois elementos, tá? Um deles é o oxigênio. Aí esse oxigênio, comparado com outro elemento, tem que ser o mais eletronegativo. Tá certo? Então, tem gente aprendendo errado por aí. Tem gente dizendo assim: ah, sal não. Óxido é quando tem o oxigênio. Não é assim, tá certo? Tem que ter dois elementos. Um deles tem que ser o oxigênio e tem que ser o mais eletronegativo. Por exemplo, ó, se eu chegar para você e mostrar isso aqui, CO2, só tem dois elementos. Um deles é o oxigênio, e se você comparar a eletronegatividade do carbono e do oxigênio, quem ganha é o oxigênio. Ele é o mais eletronegativo, tá bom? Ah, prof, como é esse negócio de eletronegatividade? Eu não lembro. Tá, então bora lembrar. Veja só como é fácil. Deixa eu colocar aqui na tabela para você ver esse negócio, tá? Ó, é assim. Vamos lá. Quem tiver mais para cima, assim, ó, mais para cima e mais para a direita, aí você vai excluir os gases nobres, porque eles não precisam fazer ligação química, certo? Vai ser o mais eletronegativo, que tiver mais para cima e mais para a direita, tá bom? Aí tem um macete muito bom, que é o seguinte: você vai olhar quem tiver mais perto do flúor, porque flúor é o elemento mais eletronegativo de toda a tabela. Então, quem tiver mais perto do flúor é mais eletronegativo. Então, naquele exemplo que eu dei lá, eu falei do CO2. Aí o carbono tá aqui, ó. E o oxigênio tá aqui, tá vendo? Quem é mais eletronegativo? O oxigênio, porque tá mais pertinho do flúor.
tá certo? Então, óxido é isso. Só pode ter dois elementos. Um deles tem que ser o oxigênio e tem que ser o mais eletronegativo. Se não tiver essa condição, não é óxido. Por que que existe esse conceito? Porque tem uma substância que parece ser óxido, mas não é. Vê só. Existe essa substância aqui, ó. OF2. Ó, tem dois elementos. Um deles é o oxigênio. Só que o mais eletronegativo deles dois não é o oxigênio. É o flúor. Então, esse negócio aqui não é um óxido. Tá bom? Então, tá aí o conceito de óxido. Você não precisa fazer a ionização ou a dissociação. Você bate o olho e já diz logo se é ou não um óxido. Beleza? Veja só. O óxido ele tem uma classificação. Essa classificação segue alguns critérios e são muito importantes. A primeira classificação é bem bobinha. É você olhar que ligação tá lá. Então, veja só, pensa aqui comigo, ó. Tem que ter o oxigênio, né? É obrigatório ter o oxigênio. Então, se você tiver um metal aqui, o oxigênio, a carga dele é -2 ou 2 menos, tá? Pronto. Aí toda vez que você tiver um metal aqui, eu vou chamar esse metal de M, ou tá a carga positiva, porque todos os metais são positivos, tá? Pronto. Então, qual é o tipo de ligação que você tem nessa substância? Ó, você vai ter um metal e um ametal. Então, o óxido que for formado com essa característica é um óxido que a gente classifica como óxido iônico, tá? Então, óxido iônico é o óxido que faz ligação iônica. Ou seja, tem um metal com oxigênio, porque o oxigênio ele é um ametal, tá bom? Então, óxido iônico é a primeira classificação com esse critério da ligação. Vou botar aqui um exemplo, ó. Na2O, certo? Dois elementos, um deles é o oxigênio e é o mais negativo. O Na é um metal, o oxigênio é um ametal. Então, ligação iônica, aí você chama de óxido iônico. Bom, eu acho que você já sacou como é o óxido molecular, né? É quem faz ligação molecular. Ou seja, ligação covalente, certo? Aí o que é que você vai ter no óxido molecular? Você vai ter um ametal junto com o oxigênio. Tá certo? Você vai ter um ametal junto com o oxigênio. Então, o oxigênio é -2 e aqui vai ter uma carga negativa, porque os ametais são negativos, certo? Bom, então, por exemplo, você tem esse cara aqui, ó, CO2. Tá bom? Ó, dois elementos, um deles é o oxigênio. Aí é um óxido, né? O conceito de óxido. Só que o carbono é um ametal na tabela periódica e o oxigênio também é um ametal. Então, isso aqui parece ser bobo, mas é muito importante porque você vai precisar disso para saber a próxima classificação. Essa daqui. Isso aqui é super importante. Saber se um óxido ele é ácido, básico ou neutro. Veja só. Essa história de ácido, básico ou neutro é quando ele reage com água. Tá certo? Ele vai fazer uma reação química com água e vai ter um caráter ácido, vai ter um caráter básico ou vai ter um caráter neutro. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá devagarzinho ver só. Vamos começar com o óxido ácido. Óxidos ácidos. Pronto. Quem são os óxidos ácidos? Os óxidos ácidos são os moleculares. Então perceba que uma classificação está relacionada com as outras. São os moleculares, tá certo? Ou seja, ametal com ametal. Agora, por quê? Como é que é essa história? É assim, ó, veja só. Deixa eu fazer aqui. É assim. É exatamente o que acontece na chuva ácida, tá? Ó, o CO2, o SO2, o SO3, ó, todos eles são óxidos moleculares. Quando eles reagem com água,
formam um ácido. E essa reação é bem simples de fazer. É só você fazer assim, ó. H2. Todo mundo que está do lado de cá, você bota para o outro lado. Junto, tá? Na mesma forma. H2 tem um C e tem 3O. Isso aqui é um ácido. É o ácido carbônico. Ácido carbônico. O próximo vai ficar assim: H2SO3. Isso aqui é o ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. E esse último, H2SO4. Ácido sulfúrico. Tá vendo aí? Então, eles são chamados de óxidos ácidos porque quando reage com a água vai virar um ácido. E é exatamente o que acontece no fenômeno da chuva ácida. Tá certo? A nossa poluição, automóveis, indústrias, elas lançam vários óxidos e são óxidos moleculares. Tá certo? E os principais óxidos da chuva ácida são exatamente esse daqui. Falta somente um, que é o que a gente chama de NOx, tá? O X representa um número, pode ser 2, 3, enfim. Aí quando esse pessoal daqui reage com água, vai formar um ácido, tá certo? Quem vai sentir essa acidez não somos nós, seres humanos, tá? Mas seres menores, como plantas, animais que dependem do solo, o solo muda o pH, peixes, as estátuas e os monumentos ficam estragados com o passar do tempo, porque chove realmente um ácido, tá certo? Mas deixa eu dizer uma coisa que é importante sobre chuva ácida, ó. Esse daqui, certo? Esses aqui são óxidos que vêm praticamente da nossa poluição, tá certo? Pode ser encontrado na natureza, pode, mas é o que a gente produz bastante, junto com esse primeiro aqui. Então, esse primeiro aqui, além de vir da nossa poluição, tá? Da queima dos combustíveis fósseis, esse óxido, ele sai da respiração dos seres vivos. A gente respira gás oxigênio e sai CO2. E outros processos também liberam CO2. Tá certo? Então, a chuva ela é ácida por natureza. Toda chuva ela é ácida. Agora, só que tem uma chuva que é mais ácida. Se tivesse somente esse primeiro aqui, ó, só ia ter esse óxido aqui. Ou melhor, esse ácido aqui. Tá certo? Agora, uma coisa é ter esse ácido carbônico, outra coisa é ter esse também. Os óxidos formados com os óxidos derivados que tem nitrogênio, certo? Os ácidos derivados dos óxidos que tem nitrogênio, tá certo? Então, aí fica desequilibrado, entendeu? Mas se fosse somente nenhuma indústria funcionando na Terra, né? Ninguém poluindo, sempre ia ter o CO2, porque é de um processo natural. Ia formar o ácido carbônico, ela seria uma chuva ácida, mas com uma agressividade quase nula, tá certo? Assim, não seria considerado uma poluição, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro caso é esse. Tem exceção? Tem. Então, os moleculares são ácidos, tá certo? Exceto, vamos lá, exceto esses aqui, ó. CO, monóxido de carbono, N2O, monóxido de nitrogênio e o NO. Mas, prof, você não acabou de dizer que o NO... Não, o NO que eu coloquei aqui, ó, é NOx, tá vendo? Vai vir um número aqui, tá certo? Quando for um, só o NO, aí esses caras aqui, eles não serão óxidos ácidos, tá bom? Eu digo já que eles vão ser, veja só. Próximo, óxidos básicos. Quem são os básicos? Ó, se os ácidos são os moleculares, os básicos são quem? Os iônicos. São os iônicos. São os iônicos. Tem exceção? Tem.
Tem exceção sim. Veja só, para ser iônico, o metal, certo? Vou fazer assim, ó, o metal que está junto com o oxigênio, tá? Ele tem que ser do grupo 1 ou do grupo 2 da tabela periódica, tá? Grupo 1. Quem são os elementos do grupo 1? Vamos lá. Linaca, Robô, Césio e Frâncio. Quem são os do grupo 2? Bela, Margarida, casou com o senhor Barão. Pronto. Se vier algum desses aqui formando um óxido, aí você já sabe. É um óxido iônico e os iônicos são básicos. Tá certo? E os que não estiverem aqui vão ser o quê? Aí eles vão ser classificados como óxidos neutros. Tá bom? São os óxidos nêutrons, tá? Eu vou colocar aqui, ó, pera aí. Vou botar assim, observa os demais são, vou sair daqui. Os demais são neutros. Tá certo? Então veja só, vamos voltar. O óxido, ácido são os moleculares, os básicos são os iônicos. Os nêutrons são esses aqui, que vão estar aqui, que é são os metais, são os iônicos formados com outros metais, sem ser do grupo 1, do grupo 2 da tabela periódica. E essa galera daqui, que eu deixei para falar agora. Então, ó, CO, N2O e o NO, certo? E também esses aqui que eu já coloquei aqui são os neutros, tá bom? Então fique ligado, porque em reações de neutralização a gente geralmente costuma pensar, que neutraliza o ácido é a base, que neutraliza a base é o ácido, mas não é só isso. Tem sais que neutralizam, também tem óxido que neutralizam, tá vendo? Então se você tem um óxido básico, é só você colocar um óxido ácido para neutralizar. Ocorre a neutralização também. Mesma coisa aqui, tá bom? Vamos lá, o que é que vem agora? Vamos, isso aqui é da chuva ácida, já te expliquei. Vamos dizer o nome agora, nomenclatura. Ó, para você falar nomenclatura, você tem que primeiro saber, ele é iônico ou ele é molecular? São duas regras totalmente diferentes, tá? Se for iônico, você vai aplicar isso aqui, ó. Isso aqui que é aqui. Você vai botar a palavra óxido e vai dizer o nome do cátion. Pronto, fechou. Vamos lá, letra A. Colocar a palavra óxido de Na é sódio. Óxido de sódio. Letra B. Óxido de cálcio. Letra C. Atenção na letra C. Eu vou pular para a letra D. Óxido de alumínio. Pronto. Por que eu pulei a letra D? Veja só como é que é o negócio aqui. Ó, existe dois tipos de ferro. Ferro 1, ferro 2, ferro 3, aliás. Né? Ferro 2, ferro 3, nas substâncias. O ferro 0 é o metal. Tá? Então, o FeO, para você acertar direitinho, você vai precisar achar o NOx do ferro. Tá certo? Você pode achar o NOx do ferro fazendo uma continha ou fazendo a dissociação. Agora você vai precisar lembrar de uma coisa, ó. Se você for dissociar, não inventa de colocar assim não, ó. Fe mais O menos. Não é assim. Tá certo? Não vai ficar desse jeito. Por quê? Porque o oxigênio, a carga dele é menos 2. Tá certo? Se não tem o número 2 aqui embaixo, ó, se você fizer a junção aqui, ó, a união vai ficar assim, ó, Fe2O. Porque esse 2 desce para cá e esse 1 desce para cá. Pronto. Mas não tem esse 2 aqui. Sabe por quê? É porque o ferro também é mais 2. Aí quando a gente tem valências iguais, a gente anula as valências, tá? Então, cuidado com essa história aqui, tá?
Então o nome desse cara aqui vai ser assim, ó, óxido de ferro. Aí você coloca em algarismo romano que ferro é. É o ferro 2. Pronto, o nome dele pode ser assim, tá? Essa dica daqui a gente encontra na tabela de cátions e ânions, tá? Ó, ou pode ser de outra forma. Você coloca a palavra óxido e ao invés de você falar ferro 2, você vai falar ferroso. Mas, prof, que história é essa de tabela de cátions e ânions? Vou te mostrar agora. Vamos lá. Ó, essa tabelinha daqui. Vou deixar ela para você baixar e estudar. Nessa tabela tem os principais cátions, tem os principais ânions. Tem bastante ânion. Ó, tá vendo aqui? Cátion com carga variável. Cátions com carga variável. Aí o que é isso? São cátions que têm mais de uma função. Ou melhor, mais de uma carga. O cobre pode ser cobre 1, pode ser cobre 2, tá vendo? Aí quando vier esse pessoal, você tem que colocar que cobre é. Você coloca cobre 1 ou cobre 2. Geralmente a gente coloca em algarismo romano, tá? Mas você pode usar uma palavrinha que está dentro do parênteses, tá vendo aqui? Ó, aqui é cobre 1. 1 é a menor valência. E aqui é 2. O 2 é quem tem maior valência. Já o cobre, tá? Aí, ó, terminou com ico. Terminou com ico. Ó, observa aqui o do ferro, aquele que eu usei, ó. Ferro 2 e ferro 3. O ferro 2 a gente chama de ferroso e o ferro 3 a gente chama de férrico. Um terminou com oso, outro terminou com ico. O menor foi oso, o maior é ico. A mesma coisa aqui, ó. Cromo 2, que é menor valência, terminou com oso. Cromo 3, crômico. Aí, ó, tem um macetezinho bem legal. Anota aí, viu? Maiorico, menoroso. Ou seja, maior é ico, menor é oso. Oso, pronto. Maior é ico, menor é oso. Agora, para você saber quem é o maior, quem é o menor, você tem que saber essa tabela daqui. Não tem saída. Tem que conhecer. Tá bom? Para poder aplicar. Certo? Pronto. É desse jeito que você diz o nome do óxido iônico. Agora, bora pro molecular. Aí o molecular já é bem diferente. Ó, você vai fazer assim. Você vai dizer, vai olhar quantos oxigênios tem. Se tiver um, você vai falar monóxido. Se tiver dois, dióxido. Se tiver três, trióxido. E assim sucessivamente. Vai olhar, vai colocar a preposição de e vai olhar quantos elementos tem. Tá? Se tiver um elemento, você fala o nome do elemento direto. Mas se tiver dois elementos, você vai falar de e fala o nome do elemento. Se tiver três elementos, você vai falar tri e fala o nome do elemento. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui, ó. Ó, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. O próximo só tem um oxigênio, monóxido de carbono. O próximo, dióxido de nitrogênio. E o último, água, né? Você vai dizer, ah, é a água. Mas a água também tem um nome químico. Monóxido de... Aí tem dois elementos. Aí você fala de hidrogênio. Monóxido de dihidrogênio. Tá vendo aí? É só aplicar a regra. Não esquece que o CO2 é o que a gente chama de gás carbônico, tá bom? Bom, é isso aí. Sobre óxido, são essas habilidades que você precisa conhecer,
Tá bom? Mas se ficou alguma dúvida, por favor, não tenha vergonha, deixa aqui nos comentários para você ficar top nesse assunto aqui, tá certo? Pode botar aí que assim que eu ver, eu vou tirar a sua dúvida. Manda esse vídeo para seus amigos, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque é assim que o YouTube vai entender que você gostou desse nosso jeito aqui de ensinar, tá bom? E se você gosta de dicas todos os dias, segue a gente lá no nosso Instagram, tá joia? Vou deixar um vídeo aqui para você assistir sobre nomenclatura de ácidos, tá bom? Nomenclatura de ácidos. E também outro para você identificar um ácido, segundo Arrhenius, tá certo? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, porque também faz parte das funções inorgânicas. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.